Olá, meus queridos, tudo bem? Bom, estou usando essa camiseta aqui com o número 18 por um motivo muito especial. A gente começa hoje uma série aqui no canal para falar sobre quarterbacks, mas não quaisquer quarterbacks, e não necessariamente quarterbacks que estão no Hall da Fama. Quarterbacks que já estão aposentados, mas quarterbacks que a gente precisa conhecer. A gente vive na talvez era mais rica de quarterbacks jovens na história da liga. Eu corro até o risco de ser injusto e esquecer algum nome, mas a gente tem Joe Burrow, Patrick Mahomes, Josh Allen, Lamar Jackson, Justin Herbert, enfim, vários bons quarterbacks jovens na NFL, Kyler Murray, enfim, na NFL atual. Só que não foi sempre assim, né? Então, eu acho que por ter essa riqueza atual, talvez possa passar batido alguns nomes do passado. E eu não acho que é certo passar batido esses nomes do passado, né? Então, por conta disso, a gente vai começar essa série aqui, e eu resolvi começar com o Peyton Manning, porque é um quarterback que eu acho que está um pouco esquecido, e também não deveria ser tão esquecido tão rápido como foi o Peyton, né? Ele aposentou-se depois de vencer o Super Bowl 50, temporada de 2015, e aí eu acho que ele está sendo pouco falado, e para mim é um dos 3 maiores quarterbacks de todos os tempos. A história do Peyton, do ponto de vista humano, ela é muito interessante também. Por quê? O Peyton, de maneira paradoxal, né, porque quando você chega como o melhor prospecto, geralmente a chance é que dê certo, mas não é tão certo você ser o primeiro quarterback escolhido, a primeira escolha geral do draft e dar certo na NFL, porque college é college, NFL é NFL. With the first pick in the draft, the Indianapolis Colts select quarterback, University of Tennessee, Peyton Manning. E o Peyton, além de ter sido a primeira escolha geral do draft de 98, ele chegou com uma expectativa muito grande porque ele fazia já parte da família real do futebol americano. Favorite football player, né? My dad. Your dad's your favorite football player too? Boy, you're on the right track. Ele era filho do Arch Manning, foi quarterback durante muito tempo na NFL, nos anos 70, quarterback do New Orleans Saints. Não teve ajuda o Arch naquela época, verdade seja dita. E o Peyton, desde que entrou no college, já imaginava-se que ele seria um grande quarterback, né? Teve grandes temporadas por Tennessee no college, embora não tenha sido campeão nacional, todo mundo sabia e imaginava que ele ia ser um grande quarterback na NFL. E é engraçado porque, por mais que houvesse expectativa muito alta no Peyton, houve muitas pedras no caminho, e pedras pelas quais ele passou por cima, né? E nem tudo foram flores. Eu acho que é sempre importante mostrar isso, porque a gente olha e fala, putz, ele foi a primeira escolha geral do draft, ele é filho do Arch Manning, etc, etc, e pode-se imaginar que foi uma vida fácil, foi uma vida tranquila, e que ele conquistou tudo com tranquilidade, que tudo foi lhe dado de mão beijada, e não foi assim. Por exemplo, temporada de 98 de calor, o Peyton foi para literalmente o pior time da NFL, que naquela época era o Indianapolis Colts. E hoje a gente tem a imagem do Indianapolis Colts como uma franquia vencedora, uma franquia que já venceu o Super Bowl, que frequentou muitas vezes os playoffs, mas até o Peyton Manning chegar em Indianapolis, esquece Baltimore, tá? Esquece a era de Johnny Unitas, mas em Indianapolis era um time completamente coadjuvante na NFL, parecido com o que vem sendo o Jacksonville Jaguars até a chegada do Trevor Lawrence, num contexto até parecido, né? Como salvador da pátria, como o melhor prospecto na posição de quarterback desde 1900 e bolinha. Então o Peyton chega e coloca o Indianapolis Colts no mapa. Não foi fácil a vida do Peyton até colocar os Colts como uma grande franquia na Conferência Americana, como uma das grandes franquias da NFL, como foi enquanto ele esteve lá e como é hoje. O Peyton chega em 98 e a expectativa é muito grande, só que ele é interceptado 28 vezes. 28, ainda é o recorde para um calouro, inclusive, 28 interceptações. Foram 26 touchdowns. Mas de qualquer forma, esse primeiro ano tem esse sabor amargo e críticas vieram, óbvio. Só que aos poucos ele vai subindo, né? Ele vai mostrando serviço, a sintonia com o Marvin Harrison vai aparecendo. Só que aí vem outros percalços, que os times dos Colts daquela época, eles iam muito bem em temporada regular, muito por conta do Peyton, muito por conta do ataque, mas em pós-temporada a coisa era complicada. Claro que o Peyton teve sua fatia de culpa, só que colocou-se tudo nas costas do Peyton, e eu acho que é um pouco injusto até fazer isso, porque
Os Colts chegavam aos playoffs por conta do Peyton Manning e parecia que eles perdiam nos playoffs só por conta do Peyton Manning. Só que, foi até atrás do número, entre 99 e 2004, os Colts tiveram a 21ª defesa da NFL em pontos cedidos por jogo, a 30ª em jardas cedidas por carregada e a 25ª em jardas cedidas por passe. Quer dizer, ele não teve nenhuma defesa funcional em termos de média para trabalhar naqueles anos e acabou caindo muitas vezes. Criou-se um estigma que o Peyton não vencia jogos grandes, porque chegava em playoff, acabava enfrentando times mais fortes, a defesa não aguentava as pontas, ele acabava forçando algumas bolas e os Colts eram eliminados. Até que em 2006 a gente viu o Indianapolis Colts com uma defesa melhor. Na pós-temporada foi uma das melhores defesas que eu assisti jogar em pós-temporada, né, separando só pós-temporada. Destaque, por exemplo, para o Bob Sanders, que era fantástico, safety. Naquela época, infelizmente, acabou tendo muitas lesões, mas era um dos jogadores mais elétricos, incríveis da gente ver jogar. E os Colts chegaram no Super Bowl. É muito interessante a gente notar justamente essas ironias do destino, né? Como, às vezes, o que foi muitas vezes dado como certo para o Peyton não era. E quando ele era duvidado, as coisas davam certo. Por exemplo, nesse Super Bowl, eu lembro muito bem, falava-se, putz, vai chover no Super Bowl. E os Colts jogam no estádio fechado, é capaz que os Colts não joguem bem, Chicago está acostumado a jogar bem em ambiente inóspito, de chuva, neve, papapá, e os Colts vão fracassar por causa disso. E foi justamente o contrário que aconteceu. Os Bears tiveram muitos problemas com turnovers e o Peyton jogou muito bem, né? São imagens lindas, inclusive, de ver a chuva caindo em Miami e os Colts finalmente saindo com o título com o Peyton. O pós-Super Bowl, depois que tira aquele peso das costas, ele é estranho. Ele é estranho porque os Colts continuam com times muito fortes com o Peyton, caem 2 vezes seguidas contra o San Diego Chargers na pós-temporada. E 2009 foi uma temporada esquisita porque lá pela semana 10, semana 11, a gente já tinha meio que certeza que o Indianapolis Colts estaria no Super Bowl e que o New Orleans Saints estaria no Super Bowl. E aí vem uma outra ironia muito grande do destino, né? Porque o New Orleans Saints era o time que o pai do Peyton jogou, o Archie Manning, e o Peyton enfrentaria o New Orleans Saints naquele Super Bowl em Miami, onde ele tinha vencido o primeiro título. E aí, nas mãos do Peyton, veio a vitória, naquela história de Cinderela fantástica do Saints naquela temporada, toda aquela redenção do furacão Katrina e etc. E o Peyton acaba sendo derrotado naquele jogo, numa interceptação do Tracy Pollard, que, como o EV muito bem disse naquela narração, um retorno para a história. Em 2011 é a última temporada do Peyton em Indianápolis, né? Os Colts perdem para os Jets na pós-temporada. E naquela época a gente não imaginava que fosse ser assim, né, como aconteceu. Que a gente tinha incerteza se ia ter temporada ou não por conta do lockout, e a incerteza se o Peyton Manning ia voltar a jogar futebol americano, porque ele estava com uma lesão no pescoço, acabaria passando por cirurgia, e naquela época falava-se que existia o risco do Peyton não voltar a jogar futebol americano. Existia esse risco. Bom, ele voltou. E aí mais uma ironia acontece. É muito louco como essa carreira do Peyton ela é marcada por muitas ironias. Os Colts têm a pior campanha da temporada de 2012 sem o Peyton. Ele não joga, 2011, ele não joga naquela temporada. E aí em 2011, sem o Peyton, 2-14 a campanha dos Colts. Que prova justamente a importância dele para aquele time, quão bom ele era, né? Porque sem o Peyton foi o pior time da liga, literalmente. E aí os Colts tiveram de novo a oportunidade de escolher o melhor prospecto na posição de quarterback desde 1900 e bolinha. Mas no caso, o melhor prospecto da posição de quarterback desde o Peyton Manning, em 1998. E os Colts acabam cortando o Peyton antes que o gatilho do dinheiro garantido entrasse, né, no contrato. Aquele mês de março de 2012 foi um frenesi incrível, né, porque a gente não sabia para onde o Peyton ia. Tinha alguns rumores, Miami, por exemplo, Tennessee, que foi onde ele jogou no college, Arizona também apareceu como possibilidade, e o Denver Broncos. E por conta da ligação entre quarterbacks, vamos dizer assim, pelo Peyton ser muito fã do John Elway, o Denver Broncos acaba recebendo um ex-coach de novo, né? Porque o John Elway é draftado pelo Baltimore Colts e é trocado para os Broncos. E o Peyton é cortado pelos Colts e vai para o Denver Broncos. E naquele ano de 2012, a gente imaginava que
fosse longe, mas não dava para saber muito bem o que esperar do Peyton depois das cirurgias. E a gente já vê a formação de um dos melhores ataques da história da NFL naquela temporada, naquela primeira temporada do Peyton Manning nos Broncos. Pelo caminho, porém, tinha um Joe Flacco em vestes de Joe Montana, né? O Flacco naquela pós-temporada teve uma coisa inacreditável e os Ravens acabam vencendo os Broncos nos playoffs. Em 2013, os Broncos têm o melhor ataque da história da NFL. Nenhum ataque marcou 600 pontos na história. Esse time marcou 3 jogos com 50 pontos. Nos 3 primeiros jogos, o Peyton já tinha disparado na liderança de touchdowns. E é uma temporada histórica, né? Porque foram 54 touchdowns. Ainda tem um recorde de touchdowns numa temporada, mesmo que agora tem um jogo a mais. Mais de 5 mil jardas, né? E esse recorde ainda está de pé também. Só que é muito curioso como a ironia aparece novamente, né? Porque o melhor ataque da história da liga, em vários recordes, etc., ele tem um apagão no jogo que ele precisa aparecer, né? Contra uma defesa muito forte, contra a Legion of Boom no Super Bowl 48. E aí, em 2014, a outra ironia é que os Broncos e o Peyton Manning são eliminados contra o Indianapolis Colts nos playoffs, contra o sucessor do Peyton, o Andrew Luck, na pós-temporada. Então foi uma situação muito doída. E aí vem a ironia final dessa trajetória do Peyton, que é um momento agridoce, mas é um momento que eu gosto muito, porque foi um momento que revelou talvez a maior virtude para mim do Peyton Manning. Ele sempre foi um grande quarterback, mas a grande virtude dele, que é o título desse vídeo inclusive, é como ele era cerebral. Era como ele era um coordenador ofensivo em campo. Nenhum quarterback lia a defesa como ele antes do snap. Nenhum quarterback mudava o ataque, fazia ajustes de formação, não só a jogada, mas formação, rota e etc. O Peyton era um maestro antes do snap. Era muito bonito ver o Peyton Manning jogar. Sempre ele gesticulando, orquestrando mesmo. Era muito bonito para quem gosta desse aspecto tático do futebol americano ver o Peyton Manning na linha. E como ele, em 2015, estava lesionado, chegou até o Brock Osweiler jogar como titular algumas partidas naquele ano, ele teve que jogar na base do cérebro, jogar na base da leitura, mudar o lado da corrida, mudar uma rota, para minimamente ser funcional junto daquela grande defesa, a no-fly zone, uma das maiores defesas da história da liga também, a defesa dos Broncos de 2015, chegar no Super Bowl. E eu vou dizer uma coisa, e para quem assistiu aquela temporada acho que vai concordar comigo, com o Brock Osweiler, os Broncos não teriam vencido aquele Super Bowl, né? O cérebro do Peyton fez muita importância, foi muito importante naquele ano, naquela pós-temporada, naquele título. Então eu acho que a maior virtude do Peyton, a virtude que me marca, é justamente esse lado cerebral dele, esse lado esforçado. Tem uma foto maravilhosa que é ele com um capacete, com o pé, acho que na piscina, se recuperando da lesão tal, que ele teve na planta do pé, e ouvindo o treino no ponto eletrônico do capacete enquanto estava segurando um tablet e estudando. É um cara que sempre foi muito esforçado, um cara que sim, teve a sorte de nascer na família real do futebol americano, teve a sorte de ser filho de um quarterback profissional, isso coloca você no mapa, ter a sorte de ser uma primeira escolha geral que dá mais crédito, que dá mais... que dá mais crédito, né, no mercado, vamos dizer assim, que existe mais paciência com caras que são primeira escolha geral. Mas nunca foi só isso, né? Ele sempre trabalhou muito duro, ele sempre foi muito cerebral, ele sempre leu muito bem as defesas, ele sempre estudou muito e sempre deu tudo de si, né? Ele dá até a última gota de futebol americano que ele tem naquela temporada 2015 e ajuda sim os Broncos a ganhar a Super Bowl. Os Broncos não ganharam só por conta da defesa, só por conta do Von Miller. Tem muito mérito do Peyton naquele título. A marca que fica do Peyton Manning, portanto, é para mim o quarterback mais cerebral da história do futebol americano, né? O cara mais próximo de um coordenador ofensivo em campo que a gente já viu, e um dos grandes, para mim um dos 3 maiores quarterbacks da história, sem sombra de dúvida. Um cara que eu sinto falta de ver jogar, de poder comentar jogo, tive a sorte de comentar jogo dele, e que ainda tem alguns recortes, como eu falei. Então 7 vezes ao Pro, no primeiro time, então foi o melhor quarterback da liga em 7 temporadas, 5 vezes MVP, 2 vezes campeão do Super Bowl, e numa última temporada que foi um pouco agridoce, mas que revelou esse lado cerebral, que eu acho que é a grande marca dele. Então é isso, meus queridos. Fizemos todo o estrago que podíamos, espero que vocês tenham gostado dessa série que a gente começa agora. Outros quarterbacks serão figura dessa série, mas necessariamente quarterbacks aposentados. Então eu sei que vocês vão querer Russell Wilson, Tom Brady, Aaron Rodgers, Patrick Mahomes,
Josh Allen, mas calma aí, só aposentado vale. Coloca nos comentários quem que você quer que seja o próximo quarterback que figure nessa lista de quarterbacks que eu estou fazendo aqui, contando a história dos principais jogadores da principal posição da história do jogo. Coloca aí nos comentários. Para mais conteúdo, não deixe de assinar o Curte Plus. Obrigado a todos os membros que financiam essa bagunça. Sem eles, esse vídeo não seria possível. Edição profissional, tempo dedicado a isso, etc. Membros, vocês estão no meu coração, mas você também que está inscrito no canal, tamo junto, viu? Independente se você está ajudando financeiramente ou não, quantas vezes você vem aqui, tamo junto, o importante é fazer o futebol americano crescer, tá bom? Beijo carinhoso, espero que vocês tenham um ótimo resto de dia. Tchau!